fazer uma observação. Eu acho que, vamos dizer assim, após o Supremo chancelar a constitucionalidade da lei da ficha limpa, nós não podemos mais discutir se isso é assim ou é assado. Então, foi opção do legislador estabelecer esse tipo com essa sanção. Se esse tipo e essa sanção foram desproporcionais, afere-se inconstitucionalidade não só por descumprimento de regras constitucionais, como também pelo descumprimento de princípios constitucionais, dentre os quais se inclui a razoabilidade. Isso não foi suscitado, quer dizer, não foi suscitado, isso não foi acolhido. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse entendido que a lei da ficha limpa é irrazoável, ele teria dito, não disse. Em segundo lugar, esse tribunal aqui é submetido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável. E tem que ter uma obediência hierárquica. Os tribunais locais não vão desrespeitar a jurisprudência do STJ e nós não vamos respeitar a jurisprudência do Supremo. Agora, claro que nós podemos, na análise do caso concreto, interpretarmos, somos intérpretes da lei na aplicação ao caso concreto, porque aqui não se trata de processo objetivo. A nossa técnica é de subsunção, de aplicar uma lei existente ao caso concreto. Às vezes não há uma adequação típica ao caso concreto. Por exemplo, o ministro Gilmar citou que nós aqui até votamos nesse sentido, que o parlamentar não havia renunciado para fugir a nada. Tanto que depois ele foi absolvido, mas ele renunciou por desinteresse da carreira política. Mas não foi por desinteresse da carreira política, porque ele ia se submetido a um processo político-eleitoral, um processo de punição, numa situação vexatória. Mas ele não abusou do direito de renunciar naquele caso, ele renunciou. Nós podemos analisar casos em que, por exemplo, se demonstre que a aplicação da regra no caso concreto vai gerar uma decisão inconstitucional. Isso é outra coisa. Agora, é o caso aqui. É o caso aí. Agora, discutir que isso é um absurdo, o absurdo está chancelado pelo Supremo. E o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Não, isso não. Existe Não, ministro. Aí não, de jeito nenhum. O Supremo Federal. Se o Supremo chancelar absurdos, o Supremo não faz do quadrado redondo. Data vênia, isso não é conceito que se possa sustentar. Nem o Código Fux sustenta isso. E nós não podemos chancelar. E eu mesmo vou defender a insurreição contra esse tipo de jurisprudência. Data vênia, não é isso que se... Não. Nós já tivemos um caso excepcional que foi ter aceito uma ação declaratória mambembe, porque não atendia aos requisitos de pressuposto de admissibilidade. Não teve a controvérsia nos casos concretos. Não teve. De fato, não teve, não atendia os requisitos. Era uma situação, assim como o Congresso foi pressionado, nós também fomos pressionados e atendemos a recados de rua. Foi isso que aconteceu no Supremo naquele caso. Depois tivemos essa situação, coisas desse tipo que ocorrem. Depois nós tivemos tempero nessa jurisprudência. A única hombridade que tivemos foi não aplicar a questão da lei naquele ano. Ainda assim se queria votar. Uma lei que era casuística e tudo mais. Nós estamos vendo aqui, aplica-se uma pena restritiva de direitos. O sujeito cumpre essa pena, se estende o prazo e se diz, não tem que cumprir. Como se o Supremo tivesse discutido isso no detalhe. Não, o Supremo não discutiu isso no detalhe. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. E é isso que eu estou dizendo. Há casos concretos. Agora, temos que cumprir isso cegamente, sem discutir. Que a decisão, que a aplicação da lei constitucional, ela pode gerar uma decisão, no caso concreto, inconstitucional. Quantas vezes os tribunais têm que suscitar isto para que a questão volte ao tribunal. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista, não em relação à questão da aplicação, a meu ver, eu estou vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas esses aspectos do caso concreto, ou seja, se há ou não a incidência da linha E no caso concreto, eu confesso que eu fiquei em dúvida, eu vou pedir vista para examinar essa matéria.